Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan, mais uma vez trazendo uma aulinha aqui para o canal do PreparaEng e dessa vez a gente vai falar sobre os conceitos básicos do movimento, uma aulinha introdutória à mecânica, ok? Então, vamos falar aqui alguns conceitos básicos que serão vistos, né, com mais detalhes, mais aprofundamento e que serão utilizados de fato, né, a partir das próximas aulas, quando a gente falar aí, né, dos outros movimentos e também de outras questões, tá certo? Então, para começar, um dos conceitos mais importantes ao longo de toda a física, inclusive aqui, né, para a mecânica, é a ideia de referencial, ok? E o que é um referencial? Bom, um referencial é definido como um dado corpo ou mesmo um conjunto de corpos em relação ao qual ou aos quais se definem a posição de outros corpos. Não ficou claro? Vamos pegar aqui um exemplo. Primeiro, vamos pegar uma situação de um carro que possui alguns passageiros dentro, ok? Se a gente considerar o carro como sendo o nosso referencial e este estiver em movimento, as pessoas que estão dentro do carro estarão em repouso. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro desse veículo se movimentam à mesma velocidade, à mesma taxa do que o carro, certo? Elas estão paradas dentro do carro, se a gente considerar o nosso referencial como sendo este carro. Porém, se a gente considera um ponto fixo fora deste carro, todos os tripulantes estarão em movimento. Pensemos, por exemplo, uma pessoa parada em uma determinada rua que vê esse carro passando. Naturalmente, ao mesmo tempo que ela vê o carro passando com uma determinada velocidade, ela vê as pessoas dentro desse veículo também passando na frente dela a essa mesma velocidade, dando então essa noção de que eles estarão em movimento, ok? Outra ideia agora com algumas figuras para a gente tentar entender. Bom, aqui a gente tem uma situação em que o carro mais à direita, o carro da frente, está a 90 km por hora. E o carro que está logo atrás está a 80 km por hora, tá certo? Então, pensemos em um observador que não está dentro de nenhum desses carros, que está fora, que está olhando esses dois carros passarem. Eles de fato vão ver este carro aqui se afastando a 90 e este carro aqui se afastando a 80, passando na frente dela, certo? Porém, a gente pode entender essa situação do ponto de vista dos dois carros da seguinte maneira. A gente pode entender que este carro que está aqui atrás, ele está em repouso e ele vê o carro da frente se afastando a uma taxa de 10 km por hora, certo? Ou ainda, a gente pode entender que este carro que está em repouso e este aqui está se afastando, entre aspas, a uma taxa de 10 km por hora, ok? Essa primeira forma aqui talvez seja um pouco mais intuitiva do que essa aqui, né? Aqui entra também alguns conceitos em relação à velocidade relativa, ok? Que serão vistas aí posteriormente em outros vídeos, ok? Mas aqui fica uma noção um pouco desse conceito, né? Deste entendimento. Então, essa parte aqui é fundamental para que a gente entenda o conceito de referencial, ok? Agora, a gente passa e fala de outros dois conceitos que estão muito conectados, que são os conceitos de trajetória e espaço, ok? Uma trajetória é uma linha que um determinado corpo, né, que ele descreve em relação a um determinado referencial, ok? E ela possui uma orientação, tá certo? Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um determinado corpo, né, que está em movimento, e aqui a gente tem uma indicação, né, indicando que neste sentido aqui é o sentido da trajetória, ok? E aqui, para que a gente consiga complementar essa ideia da trajetória, a gente tem a definição de espaço, que é o quê? Que é a grandeza física que determina a posição de dado corpo em uma determinada trajetória. E aqui, em todas as trajetórias, a gente tem o ponto chamado de origem dos espaços, que é o quê? Esse pontinho zero aqui, a partir do qual a gente define o início, né, da nossa análise
do movimento de determinado corpo, ok? Então, quando a gente tem o mesmo sentido, né, da orientação da trajetória, a gente tem aqui um espaço crescente, né? À direita desta origem aqui, né, a gente tem os espaços positivos, né? E no sentido oposto à orientação da trajetória, neste sentido aqui, a gente passa a ter então os espaços negativos, ok? Então, no sentido a favor à trajetória, a gente tem um crescimento, né, da posição. E aqui, quando a gente está no sentido oposto à trajetória, a gente tem aqui, né, o chamado, né, um espaço aqui, né, que diminui, ok? Diminui ali os valores das posições do corpo, ok? Agora, dois conceitos que são extremamente importantes e que muitas vezes é causada uma certa confusão, né, na sua interpretação, que é em relação à distância percorrida e o deslocamento, né? O que é a distância percorrida? É uma grandeza que fornece o quanto dada partícula de fato percorreu entre dois instantes de tempo. E é importante citar aqui que é sempre um valor absoluto. O que eu quero dizer com isso? A distância não pode ser negativa. A gente não tem como percorrer uma distância negativa. Todas as distâncias que a gente percorre, a gente soma elas. E no final a gente tem uma distância total percorrida. Ok? Já o deslocamento, ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial. No deslocamento, só nos interessa falar sobre o ponto final e o ponto inicial do nosso movimento, ok? E este conceito de deslocamento, ele pode ser, e na maioria das vezes ele até é diferente da distância, e ele pode sim assumir valores negativos. De que forma? Quando a gente fala, né, de deslocamento, a gente sabe que é a diferença entre as posições final e inicial. Então pensemos no movimento em que a partícula retorna na trajetória. A sua posição final vai ser menor do que sua posição inicial. E ao a gente fazer a diferença entre as duas posições, o seu valor vai ser negativo. Tá certo? Aqui tem uma ilustração logo abaixo para tentar mostrar graficamente o que é a ideia, né, a diferença de fato entre a distância percorrida e o deslocamento. A gente percebe aqui que a gente tem os pontos A e o ponto B, né? E aqui, de fato, a gente tem uma distância entre eles, certo? E essa distância aqui é justamente o deslocamento, que faz a diferença da posição B e a posição A, ok? Mas a gente tem aqui duas trajetórias, assinaladas aqui em verde e em vermelho, que a gente percorre um trajeto diferente, né? As trajetórias aqui são diferentes. E a gente percebe que a trajetória em verde, ela é maior do que a vermelha, ok? Então aqui a gente tem uma distância que eu posso dizer, por exemplo, que é D1, e aqui é uma distância D2, de forma que D1 é diferente de D2 e que é diferente do nosso ΔS, que é o nosso deslocamento, ok? E para que a gente possa finalizar essa ideia dos principais conceitos, né, os conceitos mais básicos aí para que a gente entenda as próximas aulas, temos aqui o conceito, né, de velocidade média, ou melhor, velocidade escalar média, e a velocidade instantânea, tá certo? Então aqui a velocidade escalar média é dado simplesmente pela razão, né, da variação do espaço, que é o nosso deslocamento de uma partícula por uma unidade de tempo, né? Então, ou seja, é o valor do deslocamento dividido pelo tempo que essa partícula levou para realizar esse trajeto, ok? Então aqui a equação, né, fica o ΔS, deslocamento, dividido pela variação no tempo, ok? Matematicamente a gente calcula assim. E para finalizar, um conceito aí de velocidade instantânea. Aqui a gente falou, né, de um valor médio da trajetória. Mas a gente também consegue determinar a velocidade instantânea. E qual que é a definição? É o valor dado em um determinado instante de tempo ao longo dessa trajetória, né? E a gente mede exatamente naquele ponto e não em um intervalo de tempo.
ok? Esse conceito aqui de velocidade instantânea vai ser discutido melhor ao longo das próximas aulas, ok? Até uma definição mais matemática de como que a gente analisa esse valor. Então, por isso, aqui nessa aula não irei comentar mais profundamente sobre a velocidade instantânea, ok? E também já deixo aqui, né, um possível spoiler dos próximos conteúdos, em que a gente vai discutir aqui o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, alguns tópicos também relacionados à dinâmica, né? A gente ali tem as leis de Newton, enfim, e também algumas aulas em relação à energia, tá certo? Conservação da energia mecânica ou mesmo dissipação da energia, ok? Então, pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer coisa, entre em contato através do nosso Instagram ou através do nosso e-mail também. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem deixar aqui embaixo nos comentários, né? Ou nos contatar através desses dois canais. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.